Ótimo. Acho que agora está gravando. Vocês me permitem gravar? Bom, a aula está sendo gravada. Eu vou... Sim, tá. Obrigada. Qualquer coisa, quem não quiser aparecer a imagem, é só tirar o vídeo, tá? Porque aí assim fica tudo tranquilo. Então, esse é o momento para a gente baixar todas as barreiras e deixando todas as expectativas lá fora, todas as projeções, as expectativas, as emoções que vivenciou durante o dia, durante o mês, né? Durante, de repente, todas as mudanças e essas inseguranças, incertezas do momento de vida que a gente está hoje. Só soltar e respirar profundo. Vamos fazer uma respiração em 7, então... Inspire em 7, se desejar fechar os olhos, alinhar a coluna. E solta em 7. Bem simples. Para a gente chegar nesse momento presente. Chegar no corpo. E soltando os pensamentos, deixando a mente mais lenta, conectando com o corpo, os pés, a cabeça, abrindo o coração para receber, expandindo a energia para todas as direções ao mesmo tempo, expandindo a energia para todas as direções ao mesmo tempo. Relaxa. Tire um momento para receber. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer nessas aulas, né? O que nós vamos descobrir, qual que é o convite dessas aulas gratuitas. Então, o meu convite aqui para vocês é de conhecer a ferramenta do Theta Healing, a potência que ela tem com a conexão com a fonte e com a cocriação de realidade. Uma das coisas que eu mais gosto do Theta Healing, o Theta Healing é muito amplo, é muito conhecido pelo trabalho de crenças, e uma das coisas que eu mais sou fã é de pensar em manifestação. E como manifestar, o que impede a manifestação, e que eu também gosto de chamar e trazer como cocriação de realidade. Eu, na área, gosto de trazer outros conceitos, outras referências para ir somando, né? A gente não é um ser único, a gente é diverso, então eu vou trazer aqui para vocês algumas outras referências de outros estudos meus para contribuir. E o objetivo aqui é oferecer para vocês conhecimento para expandir a consciência, perceber algumas limitações que talvez você esteja, identificar para o seu próprio autoconhecimento, autoinvestigação, aprofundamento. E também convidá-las para o curso do Theta Healing, que vai se iniciar no dia 19, online, no 19 de março. É 19, 20 e 21 de março, o DNA básico. Então, aqui, a primeira aula, a gente vai falar sobre a nossa potência, sobre a conexão com o Criador, como se conectar, como que isso funciona no Theta Healing. E também
depois a gente vai entrar um pouco no porquê que a gente muitas vezes quer uma coisa e não consegue manifestar. E aí eu vou falar das crenças limitantes e da busca pela autenticidade. E depois, no último dia, a gente vai falar da importância de iniciar esse processo e possibilidades para que você inicie e continue o seu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento com ferramentas de expansão de consciência. E aí, no final da jornada, você vai poder aprofundar no seu processo de autoconhecimento, escrever para o DNA Básicos e garantir algumas possibilidades especiais para quem estiver participando aqui comigo dessas aulas. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje, a ideia é se conectar com a fonte. Se conectar com aquilo que é divino, já está dentro da gente. Então, eu vou trazer algumas explicações junto com a física quântica, de conceitos bem básicos, bem simples, para a gente entender um pouquinho como funciona a nossa mente, né? Qual que é o poder que a gente tem de co-criar nossa realidade e se empoderar disso. Se empoderar do fato que nós somos a fonte, né? De que nós temos o poder de criar a própria realidade e perceber que a divindade está dentro de nós. Então, esse é o foco do dia de hoje. E aí, para a gente começar assim com uma reflexão, né? Se vocês quiserem até anotar em algum lugar, mas se não fazer só mexer já nessa energia com perguntas. As perguntas movimentam muita energia porque tira a gente do piloto automático. É uma ferramenta muito poderosa e uma possibilidade é a gente começar a se questionar, fazer reflexões. Então, o que você gostaria de manifestar hoje? O que você manifestaria se você tivesse a possibilidade de manifestar qualquer coisa? O que você escolheria? Se você pudesse, assim, tipo, brincar de Deus neste momento, eu faço essa pergunta, essa reflexão. O que você gostaria de criar na sua vida se você tivesse uma folha em branco? Que não é em branco, porque a gente nunca começa do zero, né? E os nossos desejos dizem muito sobre quem nós somos. Mas eu lhe convido a refletir sobre isso. Quem quiser escrever ou até falar, é legal para a gente também criar aqui um diálogo. E eu conhecer também o que vocês estão buscando. Porque muitas vezes eu preparo uma aula, mas eu não sei o que vocês querem, né? Então é legal a gente ter essa troca. E aí, vou trazer mais algumas perguntas para implementar essa reflexão, são essas três aqui. Se eu tivesse dinheiro infinito, o que eu faria? O que me faz levantar da cama de manhã, né? Às vezes tudo bem, assim, se for uma resposta, preciso porque eu tenho que cuidar de tal coisa, ou porque você paga conta. Isso é válido, né? Faz parte. E a gente... isso também é importante, faz parte da realidade. A gente não pode ignorar isso e ficar vivendo no mundo da fantasia. Né? Então, às vezes, o que nos faz levantar da cama é porque você paga a conta. E ok, só a gente está aqui para uma reflexão honesta. Assim. Se eu tivesse apenas mais 6 meses de vida, o que eu escolheria? Tipo, você descobre que você só tem 6 meses e aí você vai embora daqui. O que você faria? Essas perguntas são muito legais para a gente perceber se o que a gente está escolhendo agora
está criando mais para a nossa vida, ou você não está dando passos reais na direção do que você deseja. Então, quem quiser compartilhar alguma experiência, alguma coisa. E aí eu vou contar, vou me apresentar um pouquinho. E por que eu fui parar no Theta Healing. Legal. Como que foi isso tudo? E talvez alguém se identifique. Então, assim, eu sempre busquei algo essencial. A essência é muito importante para mim. Sempre foi, desde sempre, acho. Desde criança. Então, não é uma coisa que eu, vamos dizer... É uma coisa que já veio dentro de mim, essa busca interior por algo maior. Desde muito pequena eu queria me conectar com uma sensação de pertencimento a algo maior, que não era só a família, era como uma busca por Deus mesmo. Oi, pessoal que está chegando, quiser entrar aí no Zoom, a gente está fazendo uma apresentação aqui, o link está na bio. Então, essa minha busca muito profunda pela minha essência, e por ter tido a felicidade também de nascer numa família que me estimulou a intuição e as artes e toda essa coisa mais feminina, eu tive essa oportunidade de ir em busca disso desde muito nova. Então, eu já, desde muito nova, eu já fui buscar yoga, depois meditação. Eu já queria, né, descobrir quem sou eu, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui e tudo mais. E aí foi quando a coisa ficou bem complicada para mim emocionalmente, vamos dizer assim, que eu realmente achei o autoconhecimento, porque até então eu fazia meditação, fazia várias coisas, mas não era profundo, né? E aí, quando eu estava com o meu segundo filho pequeno, eu fiquei bem desnorteada, assim, porque não fazia sentido para mim ser só mãe, ficar como mãe. E eu me definia como a mãe de fulano e de Beltrano, e não como uma pessoa tipo, com uma identidade que eu pudesse me identificar. E foi aí que eu achei o Theta Healing. O meu primeiro curso eu fiz com o meu filho no colo, tem até uma fotinho aqui, daqui a pouco eu vou mostrar. Aí eu escrevi essa frase, comecei a lidar com crenças. Então, e aí foi quando no Theta Healing eu descobri que eu tinha muitas crenças limitantes sobre Deus. E foi uma pesquisa muito profunda para eu descobrir Deus dentro de mim. E é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês, e é por isso que essa jornada tem a busca pela essência, a autenticidade e a beleza interior, que a beleza interior é o meu propósito, né? Trazer essa beleza de dentro para fora. Que é isso que eu faço, independente da técnica. Então, eu comecei a lidar com crenças sobre Deus e perceber que eu tinha muitas projeções, a necessidade de ter alguém para me guiar, um mestre. Então, por muito tempo, eu tive mestre espiritual e eu busquei também essa figura paternal nos homens e tudo mais. Fui liberando essas crenças e votos através do trabalho de Theta Healing. E aí, aqui são umas fotinhos do meu segundo curso de Theta Healing aqui. Essa aqui foi a Raquel, minha instrutora, e o Ron. Eu estava com meu filho no colo. Aqui foi na Casa Theta, onde eu fiz diversos cursos. E aqui com o meu guru, que eu também fui com o meu filhinho no colo, visitar ele lá em Alto Paraíso. E nessa época eu era muito, mas muito devota. E isso era muito importante para mim. Aí eu descobri, no meio desse caminho, trabalhando muitas crenças limitantes, que, na verdade, o que eu estava buscando estava dentro de mim. É meio clichê isso, né? Mas quando a gente sente, é muito diferente de quando a gente fala.
só falar uma coisa, mas quando você vive a experiência de que as coisas estão dentro de você e não fora, é indescritível, né? E é para esse lugar que eu estou convidando vocês a partir desse trabalho, que foi o que fez sentido para mim. Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Theta Healing, as ondas Theta, alguns conceitos básicos de física quântica que eu aprendi com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Elaine Eurives. Eu fiz um curso dela e ela traz um conhecimento da física quântica de uma forma muito acessível. Ela estudou muito, com diversos mestres reconhecidos internacionalmente da física quântica. E aí eu fiz esse curso com ela e eu vou contar um pouquinho aqui de alguns conceitos bem básicos, tá? Que complementam completamente o Theta Healing. Tem tudo a ver com o Theta Healing. Por isso que eu vou trazer aqui como uma curiosidade e complementando todo esse conhecimento do Theta. Então, a meditação Theta Healing a gente vai fazer aqui daqui a pouco. E a explicação dela, basicamente, é que nos eleva à onda cerebral mais sutil, a onda Theta. Né? Então, eu não sei o quanto que vocês já conhecem do Theta Healing também, de repente eu estou aqui sendo redundante, mas, enfim, a gente tem 4 ondas cerebrais, né? Então, a onda Theta é aquela onda cerebral que vai fazer parte daquele momento em que a gente está quase dormindo, quando o subconsciente e o consciente, eles entram no mesmo lugar, eles entram em contato. É como se uma coisa se alinhasse com a outra, e aí você tem a possibilidade de estar em acesso ao seu subconsciente com muito mais facilidade. Por isso que é muito comum numa sessão de Theta Healing você acessar conhecimentos e coisas que você não tinha a menor ideia que você tem, e de repente você lembra, você acessa, porque você está nessa onda cerebral. Como que a gente entra nessa onda cerebral? Fazendo a meditação, é muito simples. Você vai abaixando a sua frequência de beta, né? Porque o beta é esse pensamento que a gente tem diariamente, que, por exemplo, a gente está aqui conversando ou assistindo uma aula, e aí você entra em beta naturalmente, porque é uma frequência um pouquinho mais rápida do pensamento. Quando você começa a baixar suas ondas cerebrais, aí você vai entrando em Theta, e isso faz com que, baixando, relaxando, abrindo espaço, né? Você já acessa o seu subconsciente, que tem muita informação, muita. E eu vou trazer aqui por que isso. Então, quando a gente começa a praticar a meditação... Oi, querida, se quiser entrar aqui no Zoom, a gente está rolando uma aula aqui no Zoom, mas se quiser ficar aí também... deixa eu só ver... tá. Porque às vezes se alguém está solicitando a entrada, eu não estou vendo. Porque como está no modo de compartilhamento... Então, o link está na bio. As meditações em geral, quando a gente começa a praticar meditação, é muito fácil entrar em onda alfa. A onda alfa ela é uma antes da onda teta, né? E aí você tá lá na beta, alfa, teta e delta. Delta é depois da teta. Quando você vai praticando meditação, você vai naturalmente entrando em onda alfa, que já é um relaxamento. O teta é um pouquinho mais profundo. O teta, ele faz realmente com que a gente entre numa frequência que é possível mudar crenças, mudar padrões, fazer uma reprogramação mental. Por isso que ela é tão importante. O teta e o delta também. E a meditação, a prática, só a prática de meditação, só de você começar a baixar suas ondas cerebrais, isso já vai elevando a sua vibração no campo vibracional. Como a gente vai falar um pouquinho de física quântica, tudo
tudo na física quântica é sobre energia. Estão me ligando bem na hora da live, agora eu não sei se cortou o vídeo dela. Não, voltei. Tudo é sobre energia, tudo é sobre vibração. Então, se tudo é vibração, se tudo é energia, na verdade, o corpo físico, a gente está num campo eletromagnético da Terra, né, do cosmos. E aí, quando a gente o corpo, o nosso corpo físico, ele está contido no campo eletromagnético do todo. Então, na verdade, a gente está funcionando, dentro do ponto de vista da física quântica, como um emaranhado de frequências. E o que acontece? Quando a gente está emanando, eu vou mostrar aqui, ó, essa tabela é uma tabela de Hawkins, que a Elaine Orives, aqui está, a Elaine Orives atrás, que ela usa, porque ela é especialista em frequência vibracional, mas, na verdade, isso aqui é de Hawkins, né? Que foi esse estudo dele que começou a comprovar a frequência em hertz dos nossos sentimentos. E olha que legal, como é interessante isso aqui. Quando você está vibrando na culpa, você está vibrando 30 hertz. E isso está te levando para a destruição. Quando você começa a mudar a sua frequência, quando normalmente você busca autoconhecimento, você já está aqui no nível da coragem, que é 200 Hz. Você está na afirmação do eu posso mudar e você começa a despertar para uma nova consciência. Então, se tudo é energia e vibração, o que a meditação faz com a gente? Elevar a vibração energética da nossa frequência vibracional e, consequentemente, dos nossos sentimentos e pensamentos. Isso faz com que a gente comece a manifestar diferente na nossa vida e atrair situações diferentes. E aí você começa a perceber aonde você está vibrando. Muitas vezes, quando a gente entra no autoconhecimento, a gente está numa vibração que começa a sair ali da culpa, da raiva, do medo, enfim, para entrar numa frequência maior. E muitas vezes a gente está preso aqui nesse círculo vicioso. E aí precisa fazer o quê? Dar um salto quântico para entrar num outro círculo virtuoso, né? Então, essa é a ideia do trabalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, como a gente está em poucas pessoas, está super tranquilo, pode abrir o áudio, pode escrever, tá? Às vezes eu não sei se eu consigo ver os comentários, porque eles estão fechados aqui, mas podem falar. E aí... Ah, não, peraí, deixa eu voltar ali. A gente vai falar agora do poder das palavras pensamentos, né? Isso aqui é bastante falado no Theta Healing, inclusive no curso básico. Como que quando a gente começa a elevar nossa frequência vibracional, é ainda mais importante prestar atenção naquilo que você está pensando. Porque tudo que a gente pensa, a gente cria. E esse é o nosso poder. Né? E esse é o poder que, quando a gente começa a se dar conta, a gente precisa pegar na mão e cuidar, porque esse foi o livre-arbítrio que o Criador deu para a gente, né? De criar nossa vida, nossa realidade. E aí que vem essa coisa aqui dos pensamentos e palavras. Por que é tão importante cuidar daquilo que a gente pensa? Aqui eu não vou trazer como há um tempo atrás as pessoas falavam que era muito importante pensar positivo, né? Ainda tem um pouco essa linha hoje, mas hoje a gente já está num nível um pouquinho acima desse, que não é sobre pensamentos positivos, porque quando a gente fica só pensando positivo, você não vai criar uma realidade positiva. Porque o que está por detrás do que você está pensando, que é o que cria verdadeiramente a sua realidade. Então, não é o que você fala, mas o que você vibra. A gente vai olhar, por isso que aqui eu coloquei essa imagem, que talvez, não sei se dá para entender,
Aqui eu acho que é a Terra, né? Não sei se é isso, eu achei na internet. Se isso aqui é a Terra, isso aqui é o campo vibracional magnético da Terra. Então, tudo que sai, volta. E aqui acontece a mesma coisa com a gente. Esse é o campo vibracional. Por isso que existe essa lei de semelhante atrai semelhante. O universo responde por vibração. Porque tudo que você emana, você traz de volta para você. Então, aqui nesse pensamento da física quântica, por isso que é a lei da causa e efeito. Quando a gente fala a lei do karma, que também no Theta Healing a gente fala muito das leis. No Theta Healing tem os planos de existência. Nos planos de existência tem um plano, que é o sexto plano, que é o plano das leis. E a gente usa muito, ele é muito importante. É muito interessante a visão filosófica do cosmos do Theta Healing. Eu gosto muito. E no DNA avançado a gente se aprofunda um pouquinho nesse assunto, que é o segundo curso, depois do DNA básico. E a lei da causa e efeito, a gente poderia chamar também de lei do karma. A lei do karma é aquilo que você fez, tudo que você plantou, você vai colher. E não é tipo maldade, assim, se você for mal, não tem esse quesito religioso. Aqui a gente não vai falar nada de religião, né? O Theta Healing não é religioso e a gente está falando um pouco de física quântica, que é ciência, né? Então, assim, quanto que a gente encontra Deus na ciência quando a gente começa a falar de física quântica, isso tudo é muito bonito, assim, principalmente para quem gosta, é mais racional, é um caminho muito legal, porque faz um sentido lógico, né? Que ao mesmo tempo não é lógico, questiona a nossa lógica. E aí, a lei da causa e efeito poderia ser entendida como essa lei do karma, mas não no sentido negativo de, tipo, aqui se fez, aqui se paga. Não é nesse espaço, mas é num espaço de o outro é você. Na verdade, nós somos um. E não existe separação. Então, todos nós estamos evoluindo, que na verdade a gente não evolui dentro do ponto de vista daqui da física quântica, nem do Theta Healing. Na verdade, a gente só se torna quem a gente já é, porque nós já somos abundância, nós já somos felicidade, nós já somos amor, nós já somos. Na verdade, a gente só está aqui para se tornar o que já somos. Então, é isso que o Theta Healing traz. E aqui, pensamentos se tornam realidades. E aí vem a pergunta, que realidade você vem prospectando? Então, começa aquela coisa do orar e vigiar, e prestar atenção no que você está pensando, porque é o que você está pensando que vai criar uma imagem na sua mente, que vai criar um sentimento. Boa noite. Estou chegando aqui no Instagram. E aqui tem o mundo exterior, é a materialização de como estamos interiormente. Então, exatamente essa figura aqui. Tudo aquilo que a gente está sentindo e sendo, a gente vivencia fora. Não existe o mundo externo, não existe o outro. Na verdade, a gente vive aquilo que a gente pensa e sente. E da onde vem, né, esses pensamentos e sentimentos? Aí que está a chave. E aqui também tem mais uma informação muito interessante. Para a mente não existe passado ou futuro, apenas o presente. Então, por exemplo, a gente está falando de criação de realidade. Como você gostaria de viver sua vida? E aí você vai pensar no futuro. Mas, na verdade, para a tua mente não existe, porque a mente não distingue. Olha que interessante. O mesmo lugar do cérebro, da tua mente, é o lugar da imaginação. E é o lugar da visualização e da imaginação. Para ela não faz diferença se você está vivendo uma situação de fato aqui, na matéria, vamos dizer assim, ou se você está imaginando essa situação. Para o cérebro não tem diferença. Isso é muito interessante, porque se não tem diferença, você pode fechar os seus olhos e imaginar o que você quiser, e isso vai estar criando a sua vida, criando a sua realidade. Porque aí o universo vai entender que aquilo é real
e vai transformar aquilo em real na sua vida. Isso é um grande segredo da visualização, do testemunho. Por isso que tudo no Theta Healing, tudo a gente faz a partir do testemunho. E o testemunho é tão importante. As curas só podem acontecer quando tem um testemunho. Sem testemunho não há cura. Então a gente precisa que alguém testemunhe a nossa vida. E a gente só consegue acreditar que é verdade quando alguém está vendo. E pode ser você mesma, você pode se autotestemunhar num processo de Theta Healing, numa meditação, porque você começa a conversar com Deus dentro de você, porque Deus está dentro de você. E esse aqui é o propósito dessa aula, é mostrar para vocês que Deus está dentro, porque esse foi a minha descoberta no meu processo com o Theta Healing, e depois estudando um pouquinho de física quântica, eu só comprovei, né, a partir desses conhecimentos. Então, o propósito é a conexão com a fonte. E aí que eu coloquei desenvolver os sentidos psíquicos, porque os sentidos psíquicos a gente desenvolve na aula de Theta Healing. E depois do curso, você tem a oportunidade de aplicar isso. Então, hoje em dia, eu vejo que eu uso todos os meus sentidos psíquicos como se eu já... na verdade, a gente já vem com todos eles, mas é com nenhuma musculatura. Você precisa praticar o músculo para ele ficar forte, ele não vai ficar forte sozinho, né? E a mesma coisa, você precisa praticar os seus sentidos psíquicos para que eles floresçam. E hoje eu uso eles com tanta facilidade que eu até esqueço que um dia eu tive que aprender. Eu brinco, né? Eu falo, nossa, mas eu já não nasci assim. E, na verdade, não, né? Eu fiz muito Theta Healing. Ixi, travou. Voltou. Tá. E aí, é muito legal isso, quando a gente começa a perceber que se desenvolveu em alguma habilidade, né? E a meditação é a ponte para desenvolver os sentidos específicos, para se conectar com o Criador, para se conectar com a fonte, para manifestar a sua realidade. Ah, não tá travando, então tá bom. Pode ter travado um pouquinho aqui, então. A meditação é a ponte que a gente consegue acessar o subconsciente e todas as respostas que a gente busca. Gente, eu não tô falando assim, porque quando a gente generaliza, né, parece mentira, assim. Eu acho que quando generaliza, às vezes, tá tão geral que a gente não acredita, parece uma coisa meio infantil, né? Porque nada é preto no branco nessa vida. Mas eu diria, assim, no meu ponto de vista, que todas as respostas estão no subconsciente. Tudo que a gente procura está lá dentro da gente, né? Então, quando você está vivenciando um desafio, volta para dentro de você. E às vezes isso parece clichê, né, dentro do autoconhecimento, assim, você precisa ir para dentro. Mas eu vou contar uma historinha bem rápida aqui para vocês que pode te ajudar, pode ajudar alguém. Da minha experiência, quando entrei no autoconhecimento e conheci o Theta Healing, foi maravilhoso, porque abriu muitas portas, eu lidei com muitas crenças limitantes, eu consegui ultrapassar muitas camadas, abri muito mais a minha percepção com o Criador de tudo que é, e descobri muitas coisas, sim, muitas coisas. Inclusive de me sentir pertencendo, né, família de alma, tem vários conceitos legais que a gente trabalha no Theta Healing, que vem da filosofia Theta Healing, que são muito interessantes. Mas eu fiquei, chegou um momento para mim que eu fiquei muito mental, e aí eu não conseguia mais mudar nada com o Theta Healing. E eu tive que buscar outras coisas, porque eu estava tentando entender. E aí eu não conseguia ultrapassar essa limitação. E aí foi quando, depois de vários processos,
me veio essa informação de que tudo realmente estava dentro de mim e que eu não tinha que entender com a mente, mas que eu precisava soltar a minha mente para eu poder sentir mais as coisas. Porque a minha mente não tinha todas as respostas, mas o meu coração sim. E foi aí que eu comecei a ver que o autoconhecimento era muito mais profundo do que eu imaginava. Que a nossa disponibilidade para sentir, às vezes, a gente tem muita resistência, porque é aí que a gente vai lidar com os maiores desafios de desconforto, porque mudar não é fácil, mudar é desconfortável. E a gente tem essa ilusão de que autoconhecimento é namastê, e equilíbrio e paz. E não é assim. Autoconhecimento é entrar em lugares muito desconfortáveis. E aí eu já gosto de falar que a gente passa do autoconhecimento para o autodesenvolvimento, porque o autodesenvolvimento, ele é do dia a dia, é aquilo que o que a gente faz com a informação que a gente tem, porque saber que você tem um desafio é uma coisa, mas lidar com ele no seu dia a dia é outra, completamente diferente. Você não vai mudar a sua vida sabendo que você tem uma dificuldade. Você só vai ficar sabendo. Você vai mudar quando você integrar isso no seu dia a dia. E eu não estou falando aqui que o Tata Healing não propicia a gente a isso. Esse foi o meu caminho, que eu tive que buscar outras coisas. Hoje eu junto tudo isso e trago para o Tata Healing. Por isso que é o meu plus aqui. Porque eu fui muito fundo no Theta, aí eu fui muito fundo em outras técnicas, e agora voltando para o Theta eu posso acrescentar muita coisa. Que é o quê? Dizer para você que você vai precisar se dispor a entrar dentro do seu coração. Então, a meditação também é o lugar onde a gente pode acessar essa fonte no coração, a união entre o coração e os nossos chakras superiores que conectam com o divino. Então, a meditação é o estado que possibilita entrar em conexão com a fonte criadora. Quando você entra nesse estado meditativo, é possível interagir com Deus e criar sua própria realidade. Nós já somos prósperos, amorosos, iluminadas. Não precisamos evoluir, mas apenas reconectar com quem já somos. E a oração, que é uma outra coisa muito importante aqui da técnica, é a unificação com a fonte através da meditação. E por que eu coloquei aqui vácuo quântico? Porque esse paralelo com a física quântica. Quando a gente entra numa profunda meditação e consegue acalmar um pouco a mente, a gente encontra Deus do que na física quântica é o vácuo quântico. Deus, para a física quântica, é como se fosse o vácuo quântico, que é onde existem e moram as infinitas possibilidades e você pode escolher qualquer coisa para sua vida. Qualquer coisa. E aí tudo está disponível. Esse é o vácuo quântico. E a gente acessa ele na meditação, quando a gente entra no que chama de ponto zero. Silêncio. Alguém tem alguma dúvida? Vou seguindo aqui. Agora vem aqui a chave, que é uma super contribuição da física quântica e do meu processo pessoal. Porque isso aqui tá tranquilo, beleza? Isso aqui não é uma informação que tem no Theta, mas eu adoro trazer, porque justamente porque eu vivi essa experiência, eu posso acrescentar coisas. Então, isso aqui para mim é uma chave, eu vou aqui só citar, tá? Mas eu gosto de trazer. Quando a gente se conecta com o coração, que eu acabei de falar, a gente consegue ir muito mais profundo. Então, por quê? Agora eu vou dar a explicação científica. Porque o cérebro do coração, olha só, o cérebro do coração tem 40 milhões de neurônios. Então, gente, o coração tem mais neurônio
que o cérebro. E aí isso significa que o campo vibracional do coração, ele é maior do que o do cérebro. Então, o campo eletromagnético do nosso coração é o que cria a nossa realidade. Por isso que quando a gente tem aqui ó, a intenção, junto com o sentimento, o desejo e a emoção, a gente cria a realidade. A gente se torna co-criador. Porque aí a gente começa a se comunicar com o nosso cérebro do coração. Por isso que a intenção, e eu gosto muito disso, que é a tal da clareza, e isso é uma coisa que eu falo bastante também no curso, ela é tão importante. A clareza, ela é fundamental quando a gente está querendo manifestar alguma coisa. Se você não sabe o que você quer manifestar, você não vai manifestar, ponto. Porque você nem sabe para onde você quer ir, você não tem um norte, você não tem uma rota. Eu não estou falando aqui de foco, eu estou falando de alvo. Você não vai criar, porque se a sua mente nem conhece, ela nem vai chegar lá. Então, a intenção de mudar é muito importante. A intenção de fazer algo é muito determinante. A intenção é o primeiro passo. Se você adiciona a intenção, um sentimento, um desejo forte com uma emoção, você vai co-criar. Por que tem coisas que a gente não consegue co-criar? Eu vou falar muito mais disso na aula que vem. Mas uma das coisas que eu já posso adiantar aqui é que às vezes a gente está co-criando com o ego. E aí a gente não cria. Por quê? Porque o ego, ele é uma definição mental do que você gostaria de criar na sua vida. E não é uma definição do coração alinhada com o seu eu superior maior. Faz sentido? E aqui eu coloquei esse livre-arbítrio, testemunho, poder da observação, como só para dar essa pista, né? De que você não atrai, você cria. E o livre-arbítrio, ele é a lei que rege aqui essa potencialidade que a gente tem de criar a própria realidade. Então, todas as coisas estão envolvidas em leis universais, né? Legal. Tá mandando só para mim, não sei se você quer mandar. Ah, manda para todo mundo. Muito interessante isso. Bom, vamos seguindo. Também já foi 1 horinha e a gente ainda vai fazer exercício. Por que a gente não consegue manifestar o que a gente quer muitas vezes? Né? Eu vou falar disso muito na quarta-feira, mas já vou dar uns spoilers aqui. Primeiro, né? A gente está falando de canal de cocriação. Então, nós somos um canal de manifestação. Quando a gente está muito alinhado, tipo, a nossa mente está alinhada, a nossa vibração está elevada, tudo que você pensa, você cria. Tipo, começa a ficar... Tipo, pensou, criou. Quando você está vibrando com mais densidade com seus pensamentos e emoções, principalmente, né? Que a gente já viu aqui que o campo eletromagnético do coração é o que cria a realidade. Aí tudo vira a partir do esforço. Então, assim, o que te impede de criar com facilidade? Começa a se perguntar isso. Ó, Toque de Arte Mimos enviou uma solicitação para participar da live. Toque de Arte Mimos, vem aqui para o Zoom, o link está na bio e a gente está fazendo uma aulinha. Sinta-se convidado ou convidado. Bom, o que está por detrás desse ponto do iceberg aí
de viver padrões negativos, né? De ficar co-criando mais do mesmo. Mais escassez, mais relacionamentos que não funcionam, mais confusão, mais dificuldade. Muitas vezes tem guardados aí ressentimentos muito profundos que a gente está segurando. Sabe o que? Uma coisa que nos impede muito de se conectar verdadeiramente com a fonte, com o canal de manifestação que a gente é, a Havaiana, que é a criadora do Theta Healing, né? Ela fala, se a gente tem muitos ressentimentos no nosso campo, porque assim, tudo é energia, vibração. O ressentimento, a culpa, o remorso, essas coisas é como se fossem coisas que energeticamente ficam grudadas no seu campo e não te deixam. O Prembaba falava isso, né? Quando eu seguia ele, não te deixam subir para ver as estrelas. A gente pode falar de um jeito espiritual, a gente pode falar de metáfora, mas a gente pode falar também de física quântica, enfim, tudo dá para chegar nesse lugar. É como se fossem pesos energéticos que ficam ali no seu campo e não te deixam sair do véu para você ver a realidade como de fato ela é. Você vai ficar presa ali naquela história, recontando diariamente aquela história para você. E aí você acorda e aquela história já começa a rodar no seu sistema. Porque blá, 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 blá. E aí aquilo fica rodando, 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 até que você tenha a intenção real de mudar. Né? Tudo começa pela intenção. Eu acredito muito nisso, pelo menos. E aí, isso impede você, então, a falta de clareza, a insegurança, medos, né, que nos assombram. Tudo isso são sabotadores internos, que a gente pode também usar o nome de crenças limitantes. Porque as crenças limitantes, na verdade, elas sustentam o padrão negativo. Elas servem para nos proteger. Tudo depende do significado. Por que tudo depende do significado? Depende de como você olha para a situação. Tudo depende de como você está vendo. Porque a gente usa óculos de realidades. Cada um tem o seu. E tem a ver com como ele foi criado e o que aconteceu na vida dele. E se você acredita, também com as vidas passadas. Então, você não vem zerado para a Terra. Você não nasce zerado. Você recebe um pai e uma mãe que tem um DNA que tem um monte de crenças dentro desse DNA. Porque o DNA ele é formado por vibrações de sentimentos. E ali, as crenças, elas guardam sentimentos. Por isso que quando a gente faz uma sessão de Theta Healing, a gente limpa choque, trauma, de crenças, de situações, para limpar a crença junto. Não adianta só limpar uma crença. A gente vai ter que trabalhar o choque, trauma. A gente vai ter que trabalhar os sentimentos da pessoa. Por isso que é um trabalho muito completo. Numa sessão com um bom Theta Healer. Bom, então, vamos seguindo. Aqui a gente vai fazer, vou dar as minhas últimas palavras e a gente vai para a prática para finalizar o dia de hoje. E na quarta-feira voltar a falar mais sobre as crenças limitantes e o que nos impede de co-criar nossa realidade, já que nós somos seres divinos. Então aqui eu vou trazer de novo esse conceito que é o propósito dessa aula, que eu adoro, porque foi por muito tempo o propósito da minha vida. Hoje eu já... É engraçado isso, né? Eu tenho que reconhecer, assim, todo o caminho que eu trilhei até aqui, tem várias coisas que eu achava impossíveis, que hoje para mim são muito simples, assim. Então, é muito legal a gente se reconhecer, é muito importante isso. Se a gente não celebra, não reconhece, a gente não muda, sabe? Verdadeiramente, porque não tem a validação para o cérebro, e é aquela coisa do ser a testemunha de si mesmo, né? Eu acho isso uma coisa muito bonita. A gente precisa ser testemunhado. Então, sobre ser testemunhado, por exemplo, para mim era muito intensa a busca por Deus, tão intensa, que eu até fui fazer filosofia,
porque eu queria entender Deus. Eu fui buscar muitas coisas. Eu cheguei aí para a Índia para fazer dança indiana porque eu queria descobrir a divindade a partir da dança. Aí chegou lá, eu me decepcionei porque eu descobri que eles só queriam meu dinheiro. Aí quando eu me decepcionei, eu fui lá e achei um ashram. E lá no ashram eu descobri que lá tinha a divindade estava viva e eu fiquei feliz da vida. Daí eu voltei super feliz da Índia porque eu achei o que eu queria, que não era nem a dança nem nada, era só ter a experiência da unidade. Depois eu não me satisfiz e fui tomar ayahuasca, porque eu precisava ter a experiência da unidade. Eu precisava de qualquer jeito ter essa tal dessa experiência da unidade. Até que eu descobri ela dentro de mim, com técnicas muito mais simples e fáceis, acessíveis e seguras, né? Como o Theta Healing. E aí, por isso que eu trago essa mensagem aqui. Você é o Espírito de Deus. Deus está em você e você está em Deus. Ele está em tudo, todas as moléculas, todos os lugares. Ele está vendo tudo. Ele é a nossa consciência, no meu ponto de vista, né? Os seus pensamentos são a fonte da criação. Se a gente pensar os nossos pensamentos como a fonte da criação, como você cuidaria dos seus pensamentos? Como você cuidaria daquilo que emana de você? Sua fonte de recurso divina, né? Já criou tudo que existe. É a sua mente. E se a mente for o seu lugar sagrado aí, de que você precisa cultivar todos os dias. Quanto mais você dá ao universo, mais receberá o que você quer. Você cria a realidade, você não tira nada de ninguém, está tudo dentro de você. Então, a ideia de que falta, de que existe escassez, é uma ilusão. É uma ilusão. E a gente precisa, muitas vezes, passar por um longo processo para realmente experienciar que não existe falta. Porque a gente está tão preso em tantos padrões de escassez que vem da ancestralidade, que sair da escassez é um salto quântico e todo mundo tá dizendo para você o contrário o tempo inteiro. Então, é como sair fora da curva mesmo. E para sair fora da curva, você precisa ter muita coragem. Não existe uma árvore dentro da semente. Eu adoro essa metáfora, achei tão linda. Tá lá no curso da Elaine Orives e eu trouxe para cá. Porque é muito linda. Não existe uma árvore. Dentro da semente existe uma programação. Então, olha só. Na semente que vai nascer uma árvore, até coloquei a figurinha aqui de uma árvore com raízes bem fundas. Por quê? Quando a gente tem uma sementinha, tudo está contido na semente. É como se fosse um DNA programado para ser próspero, abundante, feliz, amado. Só que ela precisa ser cultivada com os pensamentos corretos, meio budista, né? Eu acho. Não conheço muito de budismo. Então, a sua mente é a terra. Essa terra é fértil, está dando bons frutos. É o centro. A sua mente é o centro da criação. É a fonte, é a sua fonte de recursos infinitos, onde você acessa o vácuo quântico e de lá você tira tudo para criar a tua realidade. Tudo. E as sementes são os sonhos, o alimento, e o alimento são as frequências vibracionais. Tudo que existe é energia. Então, como você está alimentando essa semente? Com que tipo de frequência vibracional? Com que sentimentos? Um exercício muito simples para elevar a frequência vibracional, eu já trouxe aqui como a meditação eleva, né? Mas é um exercício muito simples, é a gratidão. Quando a gente começa a agradecer, porque a gratidão, se a gente voltar aqui na tabelinha, é uma dos mais elevados, tem quase 1000 Hz. É a frequência da iluminação. Então, quando você começa a agradecer tudo e para de reclamar, grandes mudanças podem acontecer. Porque você começa a sair da frequência vibracional que te leva para espiral para baixo e começa a ir para uma espiral para cima. Então, a gratidão é um exercício muito importante.
E aí, às vezes a gente está tão condicionado e tem até um prazer em reclamar, em falar que as coisas não estão bem, não estão funcionando, né? E tudo bem, não é pra gente se chicotear porque reclama, ou porque tá bravo, ou porque isso, porque aquilo. Todo mundo fica, todo mundo é humano, né? Mas a gente pode exercitar esse músculo da gratidão. Então, por exemplo, eu tenho o potinho da gratidão. Você pode pôr lá 3 coisas que você é grato no dia. Enfim, isso é um músculo que você exercita. Tudo é músculo, tudo é hábito, né? Como diz o hábito faz o monge. Então, é um exercício muito legal para começar a ancorar umas novas frequências. Acho que eu tô vendo. Sabe aquela coisa de olhar o pote meio cheio ou o pote meio vazio? Legal, fazer do potinho. É meio isso, sabe? Tipo, ao invés de você olhar o seu potinho vazio, começa a olhar o pote cheio. Começa a olhar a parte cheia do copo e não a parte vazia. Porque tudo é você que dá o significado. E tem uma coisa assim, a criança, naturalmente, ela vai achar que tudo é culpa dela. Tudo. Porque ela tem isso, né? Ela acha que o mundo gira em torno dela. A criança não tem, ela demora muito tempo, né, para fazer a diferenciação entre ela e a mãe. Primeiro ela tem uma simbiose, depois que ela começa a descobrir que ela não é a mãe, daí ela vai para a esfera do pai. E ela tem um processo lento, assim, né? Até os 7 anos de idade, ela está ainda muito aberta, o seu subconsciente está muito aberto para receber qualquer tipo de informação. Ela é uma esponja, ela não diferencia consciente de subconsciente, ela é só subconsciente. E ela absorve tudo o tempo inteiro, tudo ela está aprendendo, tudo. Com o que a gente fala, com que a gente, como a gente age. E ela acha que tudo é culpa dela. Então, assim, se o pai e a mãe brigaram, ela vai achar que a culpa é dela. Ela não vai entender que o pai e a mãe não são ela, que eles têm uma diferença e que eles estão vivendo a história deles. Ela não vai fazer esse raciocínio. Ela vai achar que a culpa é dela. Então, ela vai trazer isso para a vida adulta dela. Ela vai se sentir culpada em várias situações, reproduzindo isso. Então, se você está com o óculos da sua criança interior, você vai continuar vendo isso na sua vida. E aí é muito difícil de sair desse espaço para você poder criar algo diferente se você não acolheu e integrou ainda essas suas partes. E tudo bem, só precisa ter calma, paciência, amor próprio e cuidado. Então, vamos fazer o exercício, que é bem legal essa prática. Eu não sei se essa frase é tipo um mantra, é da Elaine Orives ou não, mas tem no curso dela, então eu pus aqui. Vamos. Que a gente vai fazer a meditação teta e no final eu vou citar esse mantra, vocês podem ficar de olhos fechados, só para sentir essa energia e que tem tudo a ver com tudo que a gente trouxe aqui, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa antes da gente começar, eu vou colocar uma musiquinha, mas não necessariamente nas meditações teta a gente faz música, tá? A gente coloca música. Deixa eu ver. Como que eu faço aqui? Pera, gente. Não, saiu a apresentação? Ai, calma. Bom, deixa eu ver se vai. Tem que ter um pouco de paciência porque eu tô aprendendo aqui. A apresentação ainda tá. Tá, eu vou tentar pôr a música pra ver como acontece. Putz, não sei fazer isso ao mesmo tempo aqui. Bom, sei lá. Para compartilhar música?
É, porque eu tinha que sair dessa tela que eu tô. Ah, Eu não tô conseguindo. tá bonita a tela. Pois é. Ah, precisa descompartilhar a tela. Você Tá, põe para compartilhar música, você põe compartilhar a tela, aí você põe avançar, tá, já sei. e aí vai ter uma tela que é compartilhar som do computador, Uhum, do seu, sabe? Tem uma. Ah, agora veio. tá. Isso. Então agora. Compartilhando o áudio. Aqui apareceu. Então, tá. E Fala se sumiu o volume tá bom. a tela do mantra. Aí, agora chegou. Me fala se o volume tá bom. Tá. Tá bom? Então tá. Vamos ficar numa posição confortável. Isso. Feche seus olhos, alinha a coluna, faz algumas respirações. Estão me ouvindo bem? Tá, obrigada. Respira profundo. Mais uma vez. Mais uma vez é quando você soltar, solta tudo aquilo que te prende, solta as tensões, solta, solta, solta as expectativas, pensamentos. Inspira e entra amor, amor incondicional da força do teu corpo e solta, solta a leveza, a insegurança, pensamentos. E eu vou fazer a meditação Theta Healing básica. Para quem não conhece, vai conhecer agora. Depois ela tá, inclusive, no meu. Pode falar. Se você abaixar um pouquinho o som, acho que melhora, porque Tá. sua voz mistura com o som. Tá bom agora? E o som Melhorou? ficou muito baixo o som. Não, sabe o que é o pior? Para mim tem que estar super baixo, então não tenho a menor ideia. E agora? Isso. Ficou Aí, bom? ficou. Então tá. Tudo bem, Pronto. vamos lá. Tecnologia. Tem que ouvir você, né? A música também, mas você não pode sumir. Tá, Então, lá obrigada. no meu SoundCloud, quem quiser depois, tem essa meditação gravada, tá? Então, só imagina uma luz brilhante no teu coração, deixa essa luz se expandir. E vai descendo essa energia pelo teu corpo até a sola dos pés. Deixa que a energia entre para o centro da terra, passando por todas as camadas de solo. Vai chegar no centro da terra. E no centro da terra a gente puxa a energia da terra até voltar para a sola dos pés. Deixa essa energia da terra entrar no corpo, na sola dos pés, passar pelas pernas e agora ela vai passando, acordando cada centro energético do corpo, acordando o básico, sexual, plexo solar, energia do coração novamente, os braços, garganta, deixa subir até o terceiro olho, o topo da cabeça. E no topo da cabeça, quando chegar lá, você imagina uma linha
E a bola de luz pode pôr aquilo que você quiser nessa bola. E você vai com a consciência para dentro dessa bola de luz. E aí você vai subir. Imagina essa bola de luz saindo pelo telhado do lugar onde você está e se afastando. Você pode visualizar lá em cima do seu bairro, lugar onde você está. Vai visualizando a terra lá de cima, se você pudesse ver a terra. Vai visualizando a terra ficando cada vez mais longe, longe, longe. Você continua subindo, subindo. E você vai avistando todo o sistema solar, você avista as galáxias, você avista todo o universo, cosmos. Vai subindo, 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 subindo. Vai passar por uma camada de luz, camada mais escura, uma camada de luz. Continua subindo com a sua bola. Uma camada mais escura, uma camada de luz, uma camada mais escura, uma de luz. Isso, e quando você chegar numa luz dourada, recebe dessa luz, mas continua subindo. E você vai avistar uma camada multicolorida, milhões de cores, lindas, diferentes. Espera essas cores e continua subindo. Com uma sensação de latinosa. Você vai chegar num lugar mais peroada, inocente, grande, brilhante, mas lugares essa bola de energia. Aqui, energia se você estiver visualizando pessoas, continua subindo, porque aqui não tem pessoas, aqui é o todo, é o dissolve aí para receber energia do amor incondicional, criador de e você só repete mentalmente na sua cabeça. Esse mantra, vai imaginando ele reverberar em suas células, em suas moléculas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e de mim resplandece a luz, a luz espiritual do amor. E essa luz se intensifica e cobre toda a face da terra, preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de paz, amor e convergência a Deus dentro de mim. Eu vou repetir.
infinito amor de Deus flui para o meu interior. E de mim resplandece a luz espiritual do amor. E essa luz se intensifica e cobre toda a face da terra. E preenche o coração de todas as pessoas com espírito de paz, amor e convergência a Deus dentro de mim. Eu vou repetir mais uma vez. Vou convidar você a imaginar mesmo. O amor entra dentro do seu coração, desce nos seus seios, nos seus corações gestos, e que essa luz se intensifica e cobre toda a terra. Vai preencher todas as pessoas que você ama e depois todas as pessoas da terra. Então, o infinito amor de Deus flui para o meu interior. Sente dessa luz. Sente dessa luz. Criador de tudo que é. Sente mais. De mim resplandece a luz. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. E de mim resplandece a luz espiritual do amor, e essa luz se intensifica e cobre toda a face da terra. Agora, essa luz sai do seu coração e preenche toda a face da terra. Preenche o coração de todas as pessoas. De todas as pessoas que você se conecta. Também todas as pessoas da Terra agora precisam, estão precisando dessa energia que a gente tem aqui para despertar. Espírito de paz, amor e convergência a Deus dentro de mim. Não deixa de energia também. Como se fosse um poderoso cristal brilhando no seu santuário de Deus agora. Pasado, presente y futuro son las venas de la tierra, protegiendo la memoria, la voz del pasado, presente y futuro. Vai respirando, respirando. Poderoso, mensajero de los Andes, vuela el cóndor. Mensajero de los Andes, subiendo hacia la corona, me adentré en un misterio y un mensaje, el agua, la memoria de... E agora, para a gente finalizar, bom, vai voltando devagarinho, sente seu corpo, se precisar mover algum lugar, que ficou alguma tensão, traz toda essa energia para você, se banha nela. Como vocês estão? Só aqui no Instagram. Que bom. Se alguém quiser falar alguma coisa também, fica à vontade.
Bom, pessoal, pessoas, eu quero agradecer a presença de vocês. Primeira vez que eu estou fazendo assim uma coisa aberta, gratuita, nesse formato. Então, estou aqui aprendendo muitas coisas, junto aqui com a minha parceira Raquel. E foi um prazer estar aqui essa noite com vocês. Espero que eu tenha contribuído, que vocês tenham gostado e poder aproveitar algum desses conteúdos. E aí, na quarta-feira, não sei, talvez às 20, né? Pelo visto, que acho que foi um horário um pouquinho melhor. A gente vai falar mais desse assunto das crenças limitantes, da busca pela autenticidade e integrar essas nossas partes negadas, né? Como eu trouxe aqui, da criança interior, dos traumas, das inseguranças, das coisas que muitas vezes nos impede de manifestar a realidade que a gente deseja. Obrigada a você, Dani. Melhor do que antes, legal. E é isso. Ai, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem. Se vocês puderem compartilhar um pouco dessa experiência, pode ser no post que vai entrar no Instagram, no meu Instagram, no @Nayara_Lambert, com essa hashtag expansão de consciência, né? O meu lema aqui, vamos levar a beleza ao mundo. Então, quem quiser compartilhar um pouco da experiência que teve lá no post, fazer um comentário, ou fazer um story, me marcar com essa hashtag expansão de consciência para a gente elevar a vibração. E também compartilhar, né? Se achou que foi legal e quiser trazer alguém também no próximo encontro da quarta-feira, super bem-vindo. E é isso. Tenha uma ótima noite e a gente se vê aí nas redes sociais. Obrigada. Quem quiser falar alguma coisa. O post já vai entrar no ar agora. Então, só ir lá e fazer o seu comentário. Obrigada, Raquel. Deixa eu ver aqui. Boa noite.